Certeza de que, como o Senhor já tem abençoado a tua vida através dos louvores, através da oração, continuará te abençoando através da sua palavra. Também quero, meus queridos e amados irmãos, nesta manhã, louvar a Deus pela vida do meu pastor. Que Deus abençoe ao meu pastor Arnóbio Tavares de Lima, sua esposa, a irmã Antônia, e toda a sua família. Também a Aline, que é uma grande mulher de Deus, é uma bênção. A Aline é um canal de bênçãos para a vida de muitos aqui no campo do Rio Largo, juntamente com seu esposo, Dr. Anderson Góes. E também quero nesta manhã louvar a Deus pela vida do meu dirigente, evangelista Jadiel Vicente. É um profeta, é um grande homem de Deus, é um vaso na mão do Senhor. Louvado seja Deus pela vida do Senhor, meu pastor, em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, ainda quero também louvar ao Senhor pela vida da minha família, que é a base do meu ministério, a vida da minha esposa, que está agora no seu trabalho, está lá acompanhando pelo seu computador ali. Também as minhas filhas, a quem amo tanto, a minha Vanessa, a mais velha, e a caçula Ana Júlia, são umas bênçãos na minha vida. Deus tem me dado uns filhos muito lindos e muitos abençoados e abençoadores. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Também quero louvar a Deus, irmãos, pela vida do presbítero Estácio. Este grande homem de Deus é um profeta, é um amigo. Quem o conhece sabe que é um vaso na mão de Jesus, e grandes coisas o Senhor tem feito no meio do seu povo. Queridos e amados irmãos, eu quero trazer uma palavra ao coração da igreja, revelada pelo próprio Deus, que está escrito no livro do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo Lucas, ou até mesmo Lucas, o médico Lucas, ou o doutor Lucas, como muitos querem chamar. Lucas capítulo 5 e o versículo 5, amada igreja do Senhor, que assim está escrito: e respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite ou a noite inteira, nada apanhamos, mas porque mandaste, lançarei a rede. Queridos e amados irmãos, eu trago o tema a esta mensagem nesta manhã, que é um tema que nos aborda acerca da obediência, porque este tema ele fala dessa forma: glória a Deus, obediência gera milagres. Se você está aí agora assistindo este programa, eu quero que você repita após mim aí na sua casa e diga assim comigo: glória a Deus, a obediência ela gera milagres. Obediência gera milagres. Você pode glorificar o nome do Senhor nesta manhã uma vez mais? Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, o texto ele começa dizendo, a narrativa desta palavra, ela começa nos falando que, e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, glória a Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Quem estava ali, queridos e amados irmãos?
Quem estava ali era Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Altíssimo, pregando a sua palavra. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor estava ministrando a sua poderosa palavra, uma grande multidão acompanha a Jesus, e diz o contexto sagrado que desta feita a multidão era tão grande que o apertava. Mas Jesus, ele começa agora a observar que chegaram duas embarcações diante daquele grande mar, do mar de Genezaré, ou até mesmo conhecido como Mar da Galileia. É bem verdade que nesta embarcação tem algumas pessoas que a Bíblia declara o seu nome, como o apóstolo Pedro, louvado seja Deus, e outros que estavam com ele. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele pede o barco de Pedro emprestado. Ele diz: você pode me emprestar o seu barco, ou até mesmo você pode me emprestar a ferramenta de trabalho que você trabalha. Ou até mesmo Jesus estava dizendo: você pode me emprestar a sua instrumentalidade de trabalho. Louvado seja Deus. E é bem verdade que o apóstolo São Pedro, ele vai emprestar a sua embarcação a Jesus, para que o Senhor fizesse a sua santa obra. Pois o contexto santo, aleluia, e inerrante vai dizer que desta feita o Senhor, ele vai pegar a embarcação de Pedro, e diz a Bíblia que ele monta no barco, afaste o barco um pouco da beira da praia, e dali começa a pregar a sua palavra. Quando Jesus começa a pregar o seu sermão, louvado seja Deus, creio eu pelos olhos da fé, que grande foi o mover naquela noite ou naquele dia, aliás. Mas escute isso, queridos e amados irmãos, porque é bem verdade, todo lugar que Jesus está, algo diferente acontece. Aonde Jesus está, algo sobrenatural acontece. O homem, na sua natureza humana, ele começa agora a entrar na dimensão espiritual. Eu quero convidar você nesta manhã para sair do natural, aí onde você está mesmo, na sua casa, no seu trabalho, no meio da sua família. Eu creio que Jesus, ele vai mover alguma coisa aí aonde você está, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus agora começa a pregar o seu sermão, pregar a sua palavra. Mas escute isso, queridos e amados irmãos, quando Jesus termina de pregar a sua palavra, de usar a instrumentalidade de Pedro, a Bíblia vai dizer que o mestre Jesus agora, ele vai dar uma ordem a Pedro, e vai dizer: Pedro, eu quero que você volte ao mar alto e vá lá e pesque novamente. Volte ao mar alto para pescar. Mas Pedro vai dizer a ele: mestre, tendo trabalhado eu a noite inteira com meus companheiros, como voltarei àquele grande mar, mestre? Ah, Senhor, nós já lavamos as redes, nós já não temos mais força, mestre, porque trabalhamos a noite inteira. Mas Jesus vai dizer para ele: Pedro, volta ao mar, Pedro, e volta a pescar. Queridos e amados irmãos, nesse exato momento, o apóstolo São Pedro, louvado seja Deus, ele vai se encontrar fadigado, ele vai se encontrar cansado, ele vai se encontrar desanimado. Sim. Por que desanimado? Porque
todo aquele que vai atrás de uma busca, de um mapa, de um alvo para ser alcançado, e muitas das vezes passamos a fadiga do dia inteiro, a fadiga da noite inteira, mas quando chega a hora de nós arcarmos com alguma coisa ou algum compromisso, não chega aquilo que nós precisamos e aquilo que nós esperamos. Quantos estão, queridos e amados irmãos, orando pelo milagre, buscando pelo milagre da parte de Deus, mas este milagre ainda não chegou, mas isso não significa que não vai chegar. Escute isso, Pedro vai dizer para o Senhor, mesmo diante daquela dificuldade que ele estava passando, que era o desânimo, que era o cansaço, Pedro vai dizer para Jesus: ó mestre, eu estou tão cansado, mestre, mas por causa da tua palavra eu vou te obedecer, eu vou resolver voltar ao lugar que eu estava na minha batalha. Ei, eu quero dizer uma palavra rema para você nesta manhã, uma palavra profética. A ordem de Jesus aqui não é retroceder, a ordem de Jesus aqui não é desistir, a ordem do mestre aqui é avançar para que o nome dele seja glorificado. Escute isso, Jesus está no meu coração nesta manhã para te dizer que a ordem que ele está lhe dando nesta manhã não é para desistir, não é para retroceder, mas é para avançar, é para avançar, é para avançar em nome de Jesus. Você pode até estar dizendo nesta manhã: irmão Alexandre, você não sabe a dificuldade que eu estou passando, você não sabe o que é que está acontecendo na minha vida. É bem verdade que eu não sei, mas Jesus, ele sabe, e ele vai entrar em ação na tua vida para que o nome dele seja glorificado. Observe comigo que Jesus agora, ele vai dizer a seguinte palavra ao apóstolo São Pedro: Pedro, pega este barco, pega esta embarcação e volta para o mar. Oh, aleluia! Escute isso, queridos e amados irmãos. Jesus, ele não quer que você desista da sua caminhada. O mar se levantou, mas ele vai se aquietar, porque a ordem do Senhor nesta manhã é: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, e o Senhor será exaltado neste propósito. Está querendo desistir porque chegou ao meio da caminhada e agora esta dificuldade apareceu? Não desista, mas obedeça a voz de Jesus. Pega este momento difícil de aflição, de dor, e parte para cima, porque grande vai ser a vitória. Satanás está pensando que você vai desistir da sua caminhada. Ei, não dê ouvido à voz de demônios, à voz de falsos profetas, mas fique atento à voz do mestre nesta manhã. Você vai vencer, meu irmão. Você vai vencer, minha irmã. Sabe por quê? Porque tem um Jesus que está assistindo toda a tua caminhada, e grande vai ser a vitória em nome de Jesus. Olha o que o Senhor bota no meu coração para te falar nesta manhã. Prepara o culto, tem ação de graça,
prepara o culto, tem ação de graça, porque grande vai ser o milagre que o Senhor vai fazer na tua vida. Pedro resolve, irmãos, obedecer à voz do mestre. Eu vou, Senhor. Eu sei que eu estou cansado. Eu sei que eu estou fadigado. Eu sei que eu estou desanimado, e é assim mesmo. O que eu mais encontro nesta caminhada é crente Kennedy desanimado, é crente frustrado, é crente querendo parar na caminhada. Ai, meu irmão, mas o sangue de Jesus ainda tem poder para te libertar, para te salvar, libertar os teus, a tua família. Abre porta. Vou para o culto hoje nada. É tanta profecia, é tanta palavra. Ai, meu irmão, se você soubesse o tamanho do teu milagre que vai ser, você partiria agora mesmo para voltar para os momentos de jejum, para os momentos de oração. A situação está tão difícil que você já não ora mais. Era para estar orando, né? Chegou a prova, chegou a luta, era para estar na campanha, jejum e oração, jejum e oração. Mas está sendo ao contrário. Jesus aqui, irmãos, está mostrando o modelo da igreja e o chamado de todo aquele que Jesus acredita no seu ministério. Jesus não vai chamar Kennedy de super crente não, porque ele sabe, se não for a misericórdia dele, nós não chega a lugar algum. Mas a sua graça me alcança e alcança você também nesta manhã, e diz: vamos voltar ao mar alto. Eita, meu Deus, que revelação poderosa. Ai, meu Deus, como eu te amo, meu Jesus. Eu sei porque o Senhor me revela aqui neste altar, nesta manhã, que você até quer desistir, quer até parar na caminhada. Ei, mas a ordem do Senhor nesta manhã é: volta ao mar alto, porque é lá que eu vou te dar vitória. Estudando a Bíblia, examinando, lendo, revendo, repassando, eu pude perceber que Deus, Ele não livra o homem da cova, Ele livra o homem na cova. Também percebi que Jesus, Ele não livra o homem da fornalha, Ele livra o homem na fornalha. Volte ao mar alto, meu filho. Jesus vai te dar vitória. Glória a Deus. Esse mar, irmãos, de Genezaré, que Genezaré significa planície, é um mar de águas planícias. Mas escute, o contexto geográfico, ele vai dizer que este rio, ele tinha 19 quilômetros de distância, e ele tinha 13 quilômetros de profundidade, e foi exatamente ali aonde Jesus falou: vai e joga as redes em profundas águas. O Evangelho de Jesus
Não é tapinha nas costas não, meu irmão. É a verdade nua e crua como ela é. Não tem atalho, não tem meio termo. Se o Senhor disse que a porta é estreita, é por ela que a igreja vai passar. Se Ele disse que a porta é estreita, é a porta do céu, porque do inferno ela é larga e muitos são que vão passando por ela, mas a porta do céu não, meu irmão, é estreita mesmo, é estreita. E cá entre nós aqui, só para os crentes, cá entre nós, quem quer estar em porta estreita? Quer sim, os que verdadeiramente quer o céu. O sangue dá no meio da canela, mas ele não desiste, ele está ali na caminhada. Mar de Genezaré, profundo, largo, mas para apanhar o milagre é necessário enviar as redes nas profundas águas. Tem crente, irmãos, que ele só quer ficar na beira da praia, olha, só ali tomando banho, água de coco, mas ele não quer descer as profundas águas. Tem que descer, meu irmão. Deus não quer você só ali não, ó, na janela da igreja não. Jesus não quer você somente nas últimas cadeiras não. Jesus também quer usar você como instrumento dele. O Senhor também quer usar você como vaso nas mãos deles. E quantas das vezes você tem fugido do propósito? Você tem corrido e o Senhor só te observando. E pode observar, é por isso que essa tempestade está tão grande na tua vida, porque tu não quer fazer a vontade do Senhor. Ei, ou tu faz a vontade dele, ou o negócio vai apertar mais. Tem que fazer a vontade do mestre, meu filho. Glória a Deus. Olha o que Pedro disse. E respondeu Simão e disse-lhe: Mestre, havendo eu trabalhado toda a noite ou a noite inteira, mestre, nada eu apanhei, mestre, nem uma piaba, nem um peixe pequeno, mas por causa da tua palavra, eu vou resolver obedecer, porque este é o tema, como já falei. A obediência, ela gera milagre. Agora escute isso. Mesmo como eu já falei, cansado, frustrado, o apóstolo São Pedro, ele resolve obedecer à voz de Jesus. A epígrafe diz que ela é chamada de a pesca maravilhosa. Esta pesca maravilhosa é um relato bíblico em que Jesus orienta Pedro a lançar as redes em águas profundas, como já falei, resultando em uma grande quantidade de peixes. Este evento é uma metáfora para o chamado de Jesus à sua missão, de chamar ele à missão. Jesus criou aquela cena, irmãos. Quando o Senhor cria essa cena, o Pedro talvez mesmo não estava nem entendendo o propósito de Jesus, mas ele resolveu a fazer o melhor, que foi obedecer à voz de Jesus. Não, mestre, eu vou te obedecer, mestre. Eu sei, mestre, que a minha carne está me chamando para fazer coisas que eu não deveria, e muitas das vezes eu vou e faço, mas eu vou priorizar a obediência. Eu vou priorizar a ir para os cultos, Senhor. Eu vou priorizar a fazer a vontade do meu pastor, a obedecer ao meu pastor,
a obedecer ao ministério que o Senhor me deu. Eu vou fazer, Senhor, conforme a minha igreja está me pedindo, que eu aparte de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que eu faça a sua vontade. Foi o que Pedro estava ali querendo dizer. Eu vou abandonar tudo, as vaidades desse mundo, as paixões deste mundo, mas eu vou de encontro a uma voz que me disse: volte a amar alto. A Bíblia diz, queridos e amados irmãos, no livro do Gênesis, o capítulo 12, que Deus fala para Abrão. Abrão, a voz falou com ele. Jesus ainda viu Pedro, mas aqui somente a voz do Senhor falou com Abrão e disse: Abrão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Os irmãos são muito bons de Bíblia e sabem a situação que Abrão se encontrou lá no deserto. Quando ele saiu com gado, com fazenda, saiu com os animais, com servos, com servas, com riquezas, com a esposa. Saiu de bolso cheio, irmãos. Mas no deserto, tudo aquilo começou a se acabar. A mulher desanimou, os servos desanimaram, os gados começaram a morrer e tudo começou a retroceder. Ou seja, a frustração começou agora a pegar Abraão. Mas Abraão, ele fez o quê? Ele resolveu obedecer à voz de Jesus. Os irmãos lembram de José? Quando foi vendido pelos seus irmãos, jogado em um calabouço, preso, acorrentado e agora sendo escravo de uma terra que não era dele, que era o Egito. O que foi que José fez? José, ele não saiu da posição que Deus tinha o colocado. Ele permaneceu servo na casa do pai, ele permaneceu servo no meio dos irmãos, e ele permaneceu servo lá dentro do Egito. Porque o crente, irmãos, ele é crente na igreja, dentro de casa, no trabalho, aonde quer que o Senhor Jesus o envie. Ele sabe que ele deve obediência ao Senhor. Muitas pessoas não querem mais obedecer à voz de Deus, mas quer tomar posse do milagre. Como? Para tomar posse do milagre, nós temos que aprender com Pedro nesta manhã. Obedecer à voz de Jesus. Aí na tua casa, repete mais uma vez comigo e diga: eu vou obedecer. Diga: eu vou obedecer à voz do meu mestre. Eu vou obedecer à voz do meu Jesus. Fazendo assim, irmãos, o milagre vai dar certo em nome de Jesus. Mas escuta, trabalhou a noite inteira, cansado, mas ele voltou para o lugar da pescaria. Quando ele volta, o que é que vai acontecer? Escute isso. Fiz aqui algumas anotações, que assim está escrito. Primeiro, Jesus encontra Pedro cansado, como já falei, frustrado e estressado e desanimado. Olha aqui quatro palavras terríveis. Um é cansado, a outra é frustrado, a outra é estressado e a outra desanimado. Pronto, acabou tudo. Não tem um pingo de ânimo para nada mais. Mas quando ele escutou ali a voz do mestre, eu creio, irmãos, que alguma coisa Jesus fez no coração do seu servo. Alguma alegria, algum gozo, o Senhor trouxe ao coração dele. Jesus vai trazer para o teu coração gozo. Esse momento de dor, de tristeza, ele vai passar. O nome do Senhor será glorificado neste negócio. Não temas, crê somente que Jesus ainda faz milagre. Escute. Em segundo lugar, Jesus orienta Pedro a lançar as redes em águas mais profundas novamente. Não é tempo de parar não, meu irmão. É sangrando mesmo, é a dor matando mesmo. Volta lá,
porque é lá que Deus vai fazer milagre. Ah, não foram com a minha cara. Ah, não gostaram de mim. Não gostaram da minha pregação. Não gostaram do meu louvor. Ô, meu irmão, você está lavando para Deus ou para os homens? Está pregando para Deus ou para os homens? Claro que é para os homens, mas a palavra, ela é de Deus. E o seu compromisso é com quem? Se for com Ele, faz a obra. Volta lá, porque vai dar certo. Escuta. Terceiro, Pedro resolve obedecer e ocorre a pesca maravilhosa. Se ele desistisse, ele iria ter esse triunfo naquilo que lhe foi dado e confiado? Não, ele ia perder tudo. Mas ele fez o quê? Ele resolveu obedecer à voz de Jesus. Repita uma vez mais. Você tem que obedecer à voz de Jesus. Nós temos que obedecer à voz de Jesus. Quarto lugar, os discípulos pegam tal quantidade de peixes que as redes romperam-se e rasgaram-se. Olha só, por conta da obediência, os peixes que eles pegaram, foi tantos peixes, que as redes começou a se romper, meus irmãos. Às vezes, alguém diz: irmão, por que a tua igreja só prega milagre? Eu vou te explicar agora bonito e gostoso. É porque nós, Kennedy, já estamos aqui por causa de milagre. Porque se não fosse milagre, irmãos, não estaria ninguém aqui não. É porque Jesus é milagroso mesmo. Eu tiro por mim. Aonde eu estava e por onde eu passei para estar aqui hoje, realmente foi um grande milagre. Quando eu vou na cidade de meus pais, que chego lá, tem pessoas que choram quando me vê. Diz: meu Deus, como Deus faz milagres e transforma a vida de um homem. Assim como o Senhor transformou a minha vida, mudou a minha vida, Ele também vai fazer no meio dos teus. Você pode já estar até desanimado, frustrado e querendo desistir do seu esposo, da sua esposa, seu filho, mas eu quero profetizar nesta manhã que pelo sangue de Jesus, ele será um profeta na casa de Deus, ele será um canal de bênçãos na casa do Senhor, que ela será um vaso na mão do oleiro, e você vai dizer um dia: louvado seja Deus, porque Jesus falou e Jesus cumpriu com a sua palavra. Escuta. Sexta posição, ambos os barcos ficam cheios de peixes a ponto de ir a pique ou afundar. O milagre foi tão grande que as embarcações quase iam a pique ou quase afundavam a igreja. Quando Deus faz milagre, é para rachar a cara do cão mesmo. É para o inimigo bater a cabeça e dizer: eu estava quase destruindo ele, eu estava quase destruindo ela, mas o Jesus dele é maior, o Jesus dele é maior, e deu vitória a ele, recebe a tua vitória. Ai, meu Deus. Escute isso. As lições da pesca maravilhosa, irmãos. Eu quero deixar aqui para os irmãos. Letra A. A obediência a Jesus é importante. A obediência a Jesus é mais importante. Ou é a importante. Letra B. A fé em Jesus é importante. A fé é importante. Os irmãos sabem que Pedro, a primeira atitude dele foi obedecer.
E a segunda, creio eu que ele teve fé. Se ele ouviu e ele obedeceu, é porque ele acreditou na voz de Jesus. Então a fé é importante. Letra C, o poder do evangelho é importante. Todo aquele que passa a viver o evangelho genuíno como ele é, ele participa do poder do evangelho. Ele é transformado pelo poder do evangelho. Ele é liberto pelo poder do evangelho. Pode observar, bebia cachaça, não bebe mais. Se prostituía, não se prostitui mais. Roubava, mas não rouba mais. Por quê? Pelo poder da palavra, pelo poder do evangelho. Letra D, Deus quer abençoar as pessoas. A vontade de Deus é me abençoar e te abençoar também. Mas devemos obedecer à voz do Mestre. Sem obediência, nada de milagre. Os irmãos lembram do Saul? O Saul resolveu desobedecer a voz de Deus. Por ele não obedecer a voz de Deus, ele perdeu o melhor, irmãos, da caminhada do cristão, que foi a presença do Espírito Santo. O brilho do Espírito Santo. Não faça igual Saul. Continua na tua caminhada, porque o milagre vai vir da parte de Deus e o nome do Senhor será glorificado. Letra C, louvado seja Deus. Deus quer usar pessoas para abençoar as outras. Letra D diz: Deus quer abençoar as pessoas para que elas sejam abençoadoras. Deus não quer somente levantar você e você ficar no pedestal, não. Deus tem um propósito, e o propósito de Deus é levantar você para que você abençoe a milhares e milhares de pessoas. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Como já foi dito aqui pelo presbítero Stasky, no livro de Lucas, o capítulo 1 e o versículo 37, que diz assim, porque para Deus nada é impossível. O que é possível aos olhos dos homens, o que é impossível para os olhos dos homens, para Deus nada é impossível. Quer viver o impossível de Deus? Volta ao caminho da obediência. E se você achar nesse caminho, deixa Deus trabalhar. O milagre vai ser certo em nome de Jesus. O Salmo 30 e o verso 5 diz assim: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Essa prova, essa dificuldade, ela tem a hora certa e o momento certo de bater em retirada, porque Jesus está vindo aí e vai fazer milagre na tua vida. Escuta, o Salmo 46, verso 9 e o 10, diz assim, o 9 diz: Ele faz cessar as guerras até aos confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E o 10 diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor, Ele tem um propósito
nessa tua dor, nessa tua aflição. Você já pode estar um ano inteiro orando, se consagrando, pedindo a Jesus uma solução, e nada aconteceu ainda. Mas aqui Pedro está nos ensinando que a ordem de Jesus não é voltar atrás, não é desobedecer a voz do mestre, porque a voz de Jesus está dizendo: volta ao mar alto, volta ao lugar da tua aflição, volta a obedecer a minha voz, volta a fazer o que eu te mando, volta a fazer aquilo que foi determinado para você fazer, porque o milagre vai vir da parte de Deus. Irmãos, e eu vou lhe dizer uma coisa: quando a gente vê tudo ao contrário, a vontade que dá, como dizem, é chutar o pau da barraca e dizer: rapaz, dá para mim não, eu não vou suportar isso não. Mas o Senhor, Ele sabe até onde você suporta, até onde você vai suportar. Uns desta manhã está recebendo a sua vitória, mas outros ainda não, porque ainda não é o tempo. Deus precisa mais trabalhar no vaso. Agora deixa eu te falar uma coisa. Tem pessoas que já estão tão arrogante, tão soberba, que ela não crê mais em milagres. Eu sei que há muitas meninices por aí, muitas presepadas, mas também tem, irmãos, muitos homens de Deus. Ainda tem profeta nessa terra, ainda tem homens que fazem a vontade de Deus. Não são todos. E o Senhor falou: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e obedecem a ela. A ela quem? A voz dele. Quem é a igreja do Senhor não deixa se enganar por ninguém. Quem é a igreja do Senhor sabe o que Deus está falando. Mas escute isso: tem uns cabras por aí, meus irmãos, que se você for entregar um recado de Deus para ele, ele vai dizer: sai para lá, rapaz, isso aí é da carne, até blasfema contra o Espírito Santo. Escute essa. Teve uma época que o pastor Arnóbio aqui, ele levantou um propósito de jejum e oração à campanha. E na congregação que eu congregava naquela época, há muitos anos, tem quase 10, 12 anos isso, o dirigente daquela época, que era meu dirigente, chegou na igreja com a pastona na mão assim, aí subiu no altar e começou a orar lá. E na época eu não era nem obreiro ainda, e eu prostei o meu joelho e comecei a orar. E no meio daquela oração ali, o Espírito de Deus me deu uma revelação do meu pastor e disse: meu servo, diga ao meu servo que eu vou dar a ele um carro novo. Irmãos, essa profecia de carro e de casa já estava fedendo no nariz do povo. Ninguém já não cria mais. Imagine, pastor, é estreito, irmãos. E eu disse: Senhor, faça comigo não. Tem tanto obreiro aqui orando, tantos obreiros orando, tem até diácono, presbítero. Manda um deles, Jesus, mas me deixa aqui, Senhor, no meu banquinho. Aí o Senhor disse: não, diga ao meu servo que eu vou dar um carro novo a ele, e diga a ele
que não vai demorar muito não, é por esses dias. Olha para aí, irmão, o estreito. Eu dizer, pronto, você é disciplinado. Eu digo, mas manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então eu vou obedecer a tua voz, Jesus. Oramos. Era de 8 da manhã a 1 da tarde a oração. Terminamos de orar. Eu acho que o pastor doido para ir comer com fome, coitado. Aí, coitado com respeito, viu? Meu pastor era um homem de Deus. Era não, ainda é que está vivo, em nome de Jesus. Pegou a pasta aqui, ó. Lá vem ele, irmão, numa carreira tão grande aqui, ó, no meio da igreja. Quando ele vai passando por mim, bota a mão no peito dele. Meu pastor, ele, diga. Acho que ele com fome, né? Eu estou com pressa, fala logo. Aí eu disse, ai meu pastor, eu tenho um recado para dar ao senhor. E ele disse, fala logo. Aí eu disse, é do céu. Aí ele disse, pronto, fale. Eu disse, ó, o meu Jesus, que é o seu Jesus, ele está me dizendo que vai dar ao senhor um carro novo. Na época, não vou falar o modelo do carro porque alguém pode decifrar. Mas era um carrinho velho, o carro dele é igual o meu mesmo carrinho velho. Mas é meu, graças a Deus. Não devo um real a ninguém dele. Louvado seja Deus. Tem muitos aí, ó, que está devendo o carro a Deus e o mundo e está bancando o barão. Mas é melhor ter um velho e ser seu. Mas escuta, Deus falou que ia ser um carro novo para o servo dele. Eu disse, ó, e Deus falou que é um carro no plástico. É um carro novo. E quer que eu diga a cor do carro? Eles diga, a cor do carro é tal cor. Ele, amém, tá certo. Aí ele disse aquele amém, mas foi aquele amém mais gozo. Aquele amém, amém. Aí eu botei a mão no peito dele, não, disse, amém não, pastor. Esse seu amém aí, não está sendo verídico não. Eu creio, irmão, você não crê não. Porque o Deus que me revelou que vai dar o carro, está me dizendo que o senhor não está acreditando não. Agora Deus vai dar o carro, para o senhor saber que Deus... Ele disse, eu creio, irmão, eu falei que eu creio. Aí eu disse, creio, está certo. Vai em nome de Jesus. Aí ele foi embora em paz. Um obreiro parou ele na porta da igreja. E eu com o ouvido bom, e ouvi o que o obreiro falou. O que foi que ele disse, pastor? Para o senhor ali. Rapaz, ele disse que Deus vai me dar um carro novo. E disse, se for de Deus, vai acontecer. Se não for de Deus, foi a carne dele que falou. Ai, irmão. Como é bom, irmãos, quando desprezam o nosso ministério. Porque quanto mais diz que você não é mulher de Deus, que você não é coisa nenhuma, que você não é homem de Deus, é aí que Deus se manifesta ao teu favor e diz, eu vou mostrar para o inferno que eu ainda faço milagre através da vida dos meus servos. Passado-se a segunda-feira, teve estudo e ensaio do novo convertido. E o pastor gostava de ir. Mesmo carro velho. Chegou a terça-feira. Viemos para aqui, ó. Culto de doutrina. Pastor com carro velho. Quarta-feira, o culto na congregação. O pastor com o mesmo carro velho. Ai, 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 ai. Quinta-feira, o mesmo carro velho. Na sexta-feira, Stasque, culto de doutrina. Nesse dia, eu estava na porta, ia entrando na congregação. E antes de eu entrar, eu fui cumprimentar o porteiro. E quando eu estava ali cumprimentando o porteiro, a gente viu, irmãos, o obreiro que perguntou a ele o que foi que eu tinha falado naquele dia. E outro rapaz, que esse irmão estava de porteiro também naquele dia na congregação. Quando a gente olhou, chegou um carro novo em folha, no plástico, na porta da igreja. A gente pensava que era um pregador de fora. Alguém que chegou para entregar ali uma mensagem, alguma coisa.
Quando a gente olhou, irmãos, um carro todo no fumê, pretão, lindo, da cor que Deus falou, o nosso pastor desceu do carro, pegou a pasta, fechou o carro, apertou aqui no botão do alarme. Aí todo mundo, o obreiro, quando viu que duvidou da profecia, aí correu lá, não estava, irmão Alexandre, olha, o pastor recebeu o carro novo, o carro, para aí, para. Quem fez foi Jesus, não é assim? Quem falou foi Jesus, e aqui ele não tem o mérito de nada, a honra é dele, a glória é dele, e é só para ele. E Jesus fez aquele milagre naquele dia. E louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que você vai receber o seu milagre nesta manhã. E eu creio que Jesus, pelo poder da sua palavra, Ele vai transformar a sua vida. O segredo é obedecer à voz de Jesus, obedecer à voz do Senhor. Lembro-me agora muito bem, que um certo dia, nesta mesma congregação, não, foi em outra, eu estava desempregado, passei por uma prova muito grande, uma prova de faltar arroz, fubá, farinha, acabar tudo dentro de casa. Estava eu e minha esposa dentro de casa. A gente foi jantar. E o nosso jantar naquele dia foi farinha seca, farinha mesmo. E tinha 2 ovos. Ela fritou um para mim e outro para ela. E ela colocou ali dentro daquele prato. E as lágrimas dela descendo, olha aqui, ó, que as lágrimas caíam dentro do prato, dizendo: meu amor, é só isso que nós temos hoje para nós. Mas eu creio que Deus, Ele vai prover o melhor para a nossa vida. E eu disse para ela: o sangue dá no meio da canela, mas nós não vamos desistir. E vamos obedecer à voz de Jesus. Se é isso que Deus preparou para nós, vamos dar graça a Ele. Nós pegamos o prato, levantamos para o céu, demos glórias a Deus e comemos aquela comida naquele dia. Sabonete acabou, perfume acabou, tudo acabou, irmãos. A única coisa que tinha era um pedaço de um sabão bruto. A gente partiu ele no meio. Um era para lavar os pratos e o outro era para tomar banho e lavar roupa. E nós passamos por aquela prova. Nós teve tantos motivos para desistir da caminhada. Nós teve tantos empecilhos, tantos levantes. Mas a gente decidiu obedecer à voz de Jesus. Escute isso. Um certo dia, eu ia passando numa rua e eu passei na porta de um restaurante. E ali tinha ali, ó, um pano escrito com o nome assim, um banner: aluga-se ou vende-se. Quando eu vi aquele nome, eu fui lá e arranquei aquele pano ali, aquele banner, enrolei, coloquei debaixo do braço e voltei para casa. E eu voltei profetizando, dizendo: eu vou alugar esse restaurante, eu vou botar esse restaurante. Eu não tenho R$1, Jesus, mas eu tenho o Senhor, e eu creio no Deus que faz milagre. Escute isso. Quando eu cheguei em casa e disse à minha esposa, minha filha, ela disse: o que é isso? Começou agora juntar lixo, foi trazer pano, vai para dentro de casa. Eu disse: não, isso aqui era uma placa de aluga-se ali do restaurante, e nós vai botar ele em nome de Jesus. Ela disse: como, rapaz? Tu não tem nenhum R$1 no bolso, tu não tem nenhum vintém, como é que tu vai colocar isso? Mas eu disse a ela naquele dia: eu não tenho nenhum R$1 no bolso, mas eu tenho um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, e Ele pode fazer milagre na nossa vida.
E ela disse: se você crê também, eu creio. Ela disse: vamos orar, bora. E a gente voltou para a oração. Nós ali orando dentro do quarto ali, derramando-se em lágrimas. Nós foi para o culto à noite na igreja. Quando nós chega no culto à noite na igreja, Deus usa o meu pastor, naquele que já era outro pastor, já não era mais o do carro. E aquele pastor falou naquele dia e disse: esta prova que tem crente aqui que está passando, ela está indo embora agora. E Deus vai prover um milagre. Vai vir outras provas, mas essa prova vai embora, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Escute, para você saber que Deus ainda existe e faz milagre nessa terra. Ei, não desista de obedecer a voz de Jesus. Quando eu peguei aquela mensagem, peguei aquela profecia, a minha esposa já estava em lágrimas, e eu também voltamos para casa chorando e falando em mistério na rua. Escute isso, quando nós chegamos em casa, dropamos o nosso joelho e começamos a orar a Jesus novamente. Pela segunda-feira pela manhã, eu recebi uma ligação da minha advogada. Eu tinha uma causa na justiça que já estava perdida. Eu não tinha mais nem ânimo para receber ela. Escute isso, quando ela ligou, ela disse: meu filho, a sua causa já foi ganha. E outra coisa, o dinheiro está todo na conta do ministério. Venha amanhã aqui na beira da praia da avenida, e você já vai receber todo o seu dinheiro. Sabe o que foi que eu fiz? Peguei o mototáxi, aí desci lá para a beira da praia, lá na praia da avenida, lá no ministério. No caminho, em cima da moto, eu já liguei para o dono do restaurante, aluguei 6,5 adiantado. Olha para aí que bênção que Deus fez. Já passei na feira no tabuleiro, comprei mobília, comprei alimento, comprei tudo. Aí botei tudo para dentro, geladeira, cabeira. Aí Deus foi provendo tudo, self-service, e Deus foi abençoando. E eu sem conta nada na igreja, calado. Aí comprei lata de tinta, comprei tudo, e comecei a reformar, comecei a pintar. Aí fui, anunciei a igreja, e o nome do Senhor foi glorificado. Agora quem estava comendo farinha seca era comendo picanha todo dia se quisesse, irmãos. Porque picanha todo dia enjoa. Mas Deus nos levou pela sua misericórdia e nos leva em lugares que eu jamais sonhei em colocar os meus pés lá. Já fiz viagens com a minha família, tudo é com a minha esposa. Eu não ando só, eu nunca viajei só e nem quero. Para onde eu vou é com a minha esposa e com as minhas filhas. O Senhor proporcionou, irmãos, lugares que eu nunca pensei de chegar até aquele lugar. E eu quero nesta manhã profetizar na tua vida que você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Eu sei que está doendo, sei, porque também eu sei o que é prova. Ninguém vem me contar não, porque eu sei o que é prova. Eu sei o que é dificuldade, enfermidade, tudo. Mas eu quero te falar uma coisa. O meu Jesus e o teu Jesus, ele também faz milagre na terra. O segredo é obedecer a voz de Jesus. Mesmo a porta fechada, mesmo a porta trancada. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Nessa prova que a gente passou, nós tínhamos amigos ricos, Tasque, carrão de luxo importado, e às vezes eles iam lá em casa, já perto do meu dia, a hora do almoço. Eu digo: meu Deus, o que é que nós vamos fazer para esse povo comer, meu Deus? Só que eles sabiam. Sabe o que eles faziam?
olha, a gente veio para cá para almoçar com vocês, mas a gente trouxe aqui algumas coisas. Aí levava a carne, o que tem de fazer. E Deus abençoava. Amo muito eles. Não vou falar o nome deles aqui por falta de ética, até porque eles congregam aqui e são um homem de Deus e uma mulher de Deus. E nesta manhã, como foi me dado para orar, interceder e convidar você, se você está afastado, se você saiu dos caminhos do Senhor, para que o Senhor ele venha restaurar a tua vida. Amém? Você que está aí assistindo, se você está afastado, nesse exato momento, eu quero orar pela tua vida. Eu quero abençoar a tua vida, assim como Deus abençoou a minha vida e dos que aqui estão. Eu quero ser um canal de bênção para a tua vida nesta manhã. Eu quero que você volte no chat deste programa e você diga: Jesus fez um milagre na minha vida. Hoje eu estou dando culto e ação de graça, porque foi através deste programa que Deus me abençoou. Foi através deste programa que eu vi uma palavra que mudou a minha vida. Não porque foi o pregador, não. É porque a palavra, ela é de Jesus. E eu creio que Ele vai mudar a tua vida nesta manhã. Eu creio que Ele está fazendo algo extraordinário no meio da tua família. Eu quero que você coloque agora a mão no seu peito aí, no você está. Curve a sua cabeça. Feche os teus olhos. E eu quero orar por você. Nesta oração que eu vou fazer por você, logo após já faça a oração pelos enfermos e por quem deseja de algum milagre da parte de Deus. Feche os teus olhos comigo e oremos em nome de Jesus. Amantíssimo e eterno Deus, poderoso e majestoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero nesta manhã, Senhor, te apresentar, ó Pai, este irmão, esta irmã que se afastou, meu Deus, do teu caminho, do teu evangelho, ou até mesmo este que nem irmão é ainda, é o esposo de uma irmã, é a esposa de um irmão, é um filho, é um neto, seja lá quem for, meu Deus, de algum filho teu, uma filha teu, Senhor, tua. Se ainda, meu Deus, não tem feito uma aliança ou que está afastado, eu quero orar por esta pessoa nesta manhã, Jesus. Mas também já quero dizer, Pai, que o homem e a mulher não devem vir a Ti por causa de milagres, mas devem vir a Ti por amor a Ti, Jesus Cristo, porque foi o Senhor que morreu na cruz do Calvário para nos dar vitória. Abençoa, Senhor, a vida desta irmã, a vida deste irmão nesta manhã. Recebe a alma dele, Pai Santo e Eterno amado, em nome de Jesus.